Depois disto, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. 2 E seguiu uma grande multidão, porque viram os sinais que fazia nos doentes. 3 Jesus subiu a um monte e ali se assentou com seus discípulos. 4 Estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus. 5 Jesus, pois, levantando os olhos, viu que uma grande multidão vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que estes possam comer? 6 Ele dizia isto para o probar, pois bem sabia o que havia de fazer. 7 Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. 8 Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: 9 Existe aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tantos? 10 Jesus disse: Fazei-os assentar. Ora, havia muita erva naquele lugar. Assentaram-se, portanto, os homens em número de quase 5.000. 11 E Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam assentados. De igual modo também os peixes, quanto queriam. 12 E quando se cansaram os que comeram, dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. 13 Os que tinham comido foram uns 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. 14 Então Jesus, vendo que haviam vindo para o prender pela força, retirou-se novamente para o monte ali sozinho. 15 Ao anoitecer, desceram os seus discípulos ao mar. 16 Entraram na barca e iam pelo mar em direção a Cafarnaum. Já escurecia, e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. 17 O mar se levantava por haver muito vento. 18 Depois andava Jesus sobre o mar e queria passar por eles. 19 E quando os discípulos o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram. 20 Porque todos o viram, e logo Jesus lhes falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. 21 Então Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. 22 Ele disse: Vem. 23 E descendo Pedro da barca, andava sobre as águas para ir ter com Jesus. 24 Mas vendo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. 25 Jesus, logo estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? 26 E quando subiram para a barca, o vento cessou. 27 Então os que estavam na barca adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. 28 E passado o mar, vieram para a terra de Genezaré. 29 E tendo os homens daquela terra reconhecido Jesus, enviaram ao seu encontro pessoas de toda aquela região e lhe rogavam que os deixasse tocar, pelo menos, a orla do seu manto. E todos os que tocavam eram curados. 30 No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar viu que ali não tinha mais do que uma barca. Jesus não tinha entrado nela com os seus discípulos, mas estes tinham partido sozinhos. 31 Entretanto, outras embarcações vieram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor deu graças. 32 Então, a multidão, vendo que Jesus e seus discípulos não estavam ali, embarcou em outras barcas e foi para Cafarnaum, procurando Jesus. 33 E tendo-o encontrado do outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? 34 Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo. Não me buscais porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. 35 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o selou. 36 Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 37 Jesus respondeu-lhes: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. 38 Disseram-lhe: Que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? 39 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes pão do céu a comer. 40 Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, não vos deu Moisés o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 41 Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 42 Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 43 Disse-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. 44 Mas já vos disse que querendo não crereis. 45 Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 46 Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 47 E esta é a vontade daquele que me enviou: que nenhum de todos os que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 48 Porque eu sou o pão da vida. 49 Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 50 Este é o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer.
51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. 52 Então, os judeus brigavam entre si, dizendo: Como podeste dar-nos a sua carne a comer? 53 Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55 Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 56 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57 Assim como eu, que vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. 58 Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. 59 Estas coisas disse ele na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. 60 Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? 61 Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto vos escandaliza? 62 Que será quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63 O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. 64 Mas há alguns de vós que não creem. Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de entregar. 65 E disse: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 66 Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. 67 Disse, pois, Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? 68 Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. 69 E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. 70 Jesus respondeu-lhes: Não vos escolhi eu a vós os 12, e um de vós é um diabo. 71 E falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este era o que o havia de entregar, sendo um dos 12.